Quais são os pontos-chave, se você considera que não pode faltar em um contrato PJ? Então, Nath, os pontos-chave de um contrato PJ, eles são até comuns ao contrato seletista. Mas o objeto bem definido, prazo, rescisão, obrigações gerais que vão ser aplicadas, que vão ser discutidas ali no caso a caso, porque também não adianta eu te dar uma fórmula pronta aqui. Por isso que como o Gustavo mesmo falou, um guia é até muito importante do empresário ter e observar, até para poder fazer um checklist, porque ele precisa ver no dia a dia dele ali o que funciona e o que não funciona. Eu posso te dar a receita do bolo, mas você vai ter que aplicar esse bolo ali na sua empresa. Falou, olha, esse aqui tem que ter mais farinha, esse aqui tem que ter mais óleo, esse aqui vai ter que ter mais ovo. Porque quem sabe da execução do seu contrato, muito mais até do que o advogado, é o empresário. Uhum. Então, o advogado, ele pode dar, assim, essas diretrizes, mas no final das contas, quem vai saber da função ali, olha, e ele também pode ter que fazer tal coisa, isso tem que entrar no contrato. E ele também, olha, eu já tive problema aqui há 2 anos atrás com um cara quando saiu que deu isso, então vamos colocar nesse contrato para não dar problema de novo. Então, esse trabalho conjunto do advogado com o empresário é muito importante. Mas o empresário tendo esse conhecimento inicial, tendo esse conhecimento básico aqui de como que funciona e sabendo reconhecer a diferenciação de um e de outro e sabendo executar, ele vai saber melhor do que ninguém como é que vai funcionar isso ali no dia a dia dele. E aí é que a gente vê o tanto que o mercado digital, né, principalmente falando aqui agora de mercado digital, ele é muito amador nesse sentido, né, Nath? A gente participa de vários grupos de mentoria, mastermind há muitos anos. E o que é muito comum a gente ver? A pessoa vai contratar alguém, ela vai lá no grupo do mastermind ou da mentoria e fala assim, gente, alguém tem um modelo de contrato para poder compartilhar? E aquele modelo de contrato vai passando de mão em mão, onde a pessoa geralmente só troca o nome ali do PJ que está sendo contratado. Mal troca o objeto. Mal troca o objeto. Alguém tem a gente já cansou de ver. Gente, alguém tem um contrato, um modelo de contrato de prestador de serviço social media, e as pessoas compartilham e aquilo se perpetua, né? Então, olha o tamanho do risco que essas pessoas estão correndo por achar que simplesmente pegar um modelo de contrato, ou seja, é aquela questão que a gente falou, a relação no dia a dia, a execução, ela vai se sobrepor a um contrato mal feito. Vai se sobrepor. Olha o risco que você que faz isso e está ouvindo aqui agora, né, está se reconhecendo, está correndo. O problema nem é pegar um modelo e até nesses grupos que eles já sabem como é que funciona uma execução, né? Já tem várias experiências de um para outro ali, é até muito válido. Mas o empresário, ele precisa estar ciente ali do dia a dia dele. Olha, no meu caso, isso aqui não se aplica. No meu caso, isso aqui se aplica. Olha, eu preciso incluir mais alguma coisa. Não é simplesmente usar aquele modelo, nem ler o que está escrito ali, entendeu? E principalmente isso, Gustavo. Ou seja, objeto... O cara tem que mergulhar no objeto da contratação, ele tem que mergulhar nas cláusulas de rescisão, é o que eu estou entendendo. Sim. Cara, se você vai pegar algum modelo de contrato por aí, algumas coisas você vai ter que adaptar, que é a tal da receita do bolo, né? Você vai ter que adaptar para a execução, ou seja, para a realidade da tratativa daquele colaborador no dia a dia, daquilo que é esperado da prestação de serviço e já prevendo alguma eventualidade numa cláusula de saída, porque o contrato, ele é muito mais para ser usado quando dá merda do que no início de uma relação, né? E eu vou te falar, vou até te contar uma outra, puxando aí, já que você está falando, né, desses problemas, um outro problema grave que pode acontecer na contratação de pessoa jurídica. Porque quando a gente está falando aqui de pejotização, né? Pessoa jurídica com a pessoa jurídica. E MEI é pessoa jurídica. Então... MEI, você que é MEI, você é pessoa jurídica. Você é pessoa jurídica. Então, você é um empresário. Nós estamos falando aqui para você também. Então, por exemplo, olha que problema que isso aqui pode dar. Vamos continuar aqui para o mundo digital. Uma empresa do digital contratou um outro prestador de serviço. Uma MEI. E essa MEI tem um funcionário. Ou essa MEI contratou uma outra empresa que é para poder ajudar ali na prestação ou para fornecer uma mão de obra ali que ela estava precisando durante um tempo. E você escolheu mal essa MEI e vigiou mal essa MEI. O que isso quer dizer? Você não teve um cuidado mínimo de olhar se essa empresa tem alguma ação trabalhista, se ela tem algumas certidões negativas. Você escolheu mal. E no curso da ação ali, da execução do contrato, essa MEI, e isso vale para outras empresas também, mas eu estou falando das MEIs aqui porque a gente acha que muito pequena não tem consequência. O risco é menor. O risco é menor. Não pagou o funcionário dela, não honrou com a obrigação. E aí esse funcionário dessa MEI, que é seu prestador, vai lá e pede vínculo, porque ela só trabalhou para você. Tem 6 meses que ela está prestando serviço só para você. Ela vai lá e pede um vínculo. E a Justiça do Trabalho vai reconhecer. Vai reconhecer. Na verdade, não reconhecer um vínculo trabalhista. Me desculpe. Vai reconhecer que você tem a obrigação de pagá-la.
vai pagar, porque ela só prestou o serviço para você. E depois você que se vire para cobrar desse devedor quanto mais, que é o empregador real dela. Ou seja, mais uma vez, qualquer semelhança com a realidade é pura realidade mesmo. E que isso é comum. Então, o cuidado que você tem que ter, além de um bom contrato, que prevê, inclusive, esse tipo de cláusula. Olha, eu preciso de uma garantia. Eu preciso de ver ali se essa empresa é solvente. Você tem que me garantir aí que você consegue prestar esse serviço. E aí eu estou falando até de um padrão maior de empresário, né? Saindo do MEI, indo para um simples, para um empresário que está no simples ali, uma limitada, uma empresa limitada ou um outro tipo de sociedade menor. Se você não vigiar, não pedir a ela ali os documentos necessários que ela pagou, o INSS dos funcionários, que ela está adimplindo ali, você está contratando o serviço tá falando de pintura, e aí ela não pagou um fornecedor, não pagou um funcionário que ela colocou ali, isso vai te dar problema. Se não na esfera trabalhista, na esfera civil. Isso vai te dar problema. Então, essas medidas que nós estamos falando, elas mitigam, reduzem drasticamente, não só as demandas trabalhistas, mas as cíveis também. E as cíveis, às vezes, a gente não dá tanta importância quanto a trabalhista, porque, de fato, a Justiça do Trabalho, ela é muito mais feroz aí com a empresa, mas a cível também dá problema. E a empresa vai ter o custo ali, não só com a discussão de um contrato mal redigido e mal executado, como custa judicial, custa com advogado para se defender, com todo o desgaste, porque quem não está acostumado a ir na justiça sabe, ou quem já foi algumas vezes sabe como que é desgastante, como que é difícil, dependendo aí de um pedido de vínculo empregatício, por exemplo, como que é chato, desagradável, uma pessoa que muitas vezes esteve ali com você muitos anos, falando coisas que você fala assim, não é verdade, mas você não tem documento, você não tem como provar ali, vai ficar muito ruim. Então, até um dado muito interessante para trazer para vocês, dados de 2022 da Justiça do Trabalho. Aqui no Brasil, ano passado, a Justiça do Trabalho pagou, né? Quem pagou foram as empresas, mas deu aos reclamantes 39 bilhões de reais em demandas trabalhistas. Uau! E isso é mais de 10% do que em 2021, que foi mais de 10% do que em 2020. Ou seja, só vem aumentando. Aumenta. Tá aumentando até numa proporção menor do que antes da reforma trabalhista, mas está aumentando. Ou seja, além do custo que tem com o empresário, com a atividade da empresa, você ainda tem um custo muito alto, 39 bilhões. Isso sem contar custo com o advogado e custo com despesa judicial. Isso é quanto a Justiça do Trabalho declarou ali que as empresas teriam que pagar aos empregados. É um número muito alto, é um risco muito grande. Alto. E Jesus disse, né? Orai e vigiai. E a doutora Luciana tá falando bem para você que agora é o seguinte, contratai bem e vigiai. Escolha bem e vigiai. Isso é até uma questão que é um mantra. Isso deveria ser, se não é, deveria ser um mantra para todo e qualquer empresário, que é demore para contratar e demita rápido. Se você percebeu que não tem encaixe, ou que está sendo alguma coisa contratual violada, ou de conduta, ou que aquela pessoa não tem as habilidades para poder executar a função pela qual foi contratada, não fica empurrando aquele com a barriga, não. Porque quanto mais tempo nessa relação, maior o risco também. Então, nós vamos falar de termo correto. Igual a gente estava falando das férias, não pode usar chefe, não é salário. Demissão é ato de funcionário. Olha aí, tá vendo? Boa. Então, qual que é o termo correto? Rescisão contratual. Rescisão contratual. E se for para mandar um funcionário embora, é uma dispensa. A demissão ela é unilateral do empregado. Então, o empregado, quando quer ir embora, ele se demite. Olha só, sensacional. Então, demore para contratar e rescinda rápido. Isso. Boa, obrigado. Muito bom. E preveja no contrato ali uma forma de rescisão mais facilitada. Geralmente, a gente coloca aí 30 dias, ressalvada aí o pagamento proporcional. Porque senão, se não tiver o pagamento proporcional, isso também pode ser discutido. Ninguém pode se enriquecer à custa aí do trabalho de outra pessoa. Mas tem que ser previsto.